galera do 7º ano, tudo bom com vocês? Então, gostaram da nossa aula ao vivo? Eu gostei muito. Gostaram do convidado que a professora trouxe? Bacana, se divertiram? Eu me diverti pra caramba. E outra coisa, ai, meus queridos, obrigado pelos recados, pelos beijos, pelos abraços. A professora gosta muito de vocês, de todos vocês, tenho certeza disso. E eu sinto muita saudade da sala de aula e eu acredito que vocês também. Na aula ao vivo a gente chega um pouquinho mais perto, não é? Então, vamos começar com a nossa aula de hoje? Nós vamos para a nossa aula número 60. Vamos continuar falando da criação do gado. Só que nós falamos do gado lá no sul, falamos dos charqueadores, não é mesmo? Hoje nós vamos falar agora do Nordeste, Norte e Nordeste do nosso país. Então, vem com a prof. Vamos começar com os objetivos da nossa aula. Analisar o papel da criação do gado no cenário da economia colonial. Compreender como ocorreu a expansão do gado no território colonial e conhecer um pouquinho da nossa cultura pastoril. Olha que bonito que a professora trouxe. Nossa, que colorido, né? Que festival é esse, será? Pensem um pouquinho. Olha a riqueza, gente. Olha que coisa linda. Como o folclore brasileiro é lindo, não é? Olha lá, o boi e o folclore. Você sabe a que festa folclórica se refere à imagem anterior? A imagem faz referência ao festival Bumba Meu Boi, no Maranhão. Trata-se de uma festa do folclore popular brasileiro que se baseia em uma lenda em torno de morte e ressurreição de um boi. Ai, é lindíssimo, procure e pesquise, vale a pena. E na região onde você mora, tem alguma festa folclórica? Alguma coisa que se refere a alguma comemoração que tem o boi como personagem? Vamos ver? Pensem um pouquinho. Ah, a professora tem duas para contar para vocês, mas é só no final desta aula. E vamos lembrar o que nós estudamos na aula passada, na nossa adorável aula ao vivo. Olha lá, como surgiu a Vacaria del Mar, a importância do gado no Rio Grande do Sul e o surgimento dos charqueadores, não é? A elite do Rio Grande do Sul, a economia do gado no sul do nosso país. Olha lá, a Vacaria del Mar. Lembra que a professora falou na aula passada como era grande? Então, olha só a colônia de Sacramento, né? Olha só o tamanho disto daqui, olha como isso aqui era grande. Aqui já eram terras espanholas, ó, Buenos Aires, ó, o Rio do Prata, né? Então, isso daqui tudo, aqui ó, mais ou menos virou Rio Grande do Sul, mas era enorme, o território era muito grande. Claro que a professora trouxe outra vez a imagem do Debré para vocês. Nós já vimos isso na aula passada, as charqueadas gaúchas, né, de 1820. 7º ano, vamos analisar a nossa obra de arte. Olhe o tamanho desta fazenda. Como vocês já sabem, o gado era o gado de corte. Eles matavam o gado e colocavam a carne para secar no sol, que então tornava-se o charque, carne seca. Olhe quantas pessoas eles precisavam para essa produção. Olha aqui, ó. Olha só, os trabalhadores. Então, para vocês terem ideia da importância econômica que isso teve para o nosso país. Colonial, Brasil Império e mais tarde Brasil República. A Carta Régia, que a professora falou também na outra aula, o porquê que o gado no Nordeste não poderia mais ficar no litoral. Vamos descobrir por quê? Olha lá, em virtude do crescimento do rebanho brasileiro, em 1701, foi publicada uma Carta Régia, proibindo a criação de gado no litoral. A criação somente poderia ser realizada além de 10 léguas. Professora, quanto que é cada légua? Cada légua é mais ou menos assim 4,828 quilômetros. Então, mais de 40, quase 50 quilômetros para o interior, tá? Olha lá, 10 léguas da linha da costa, para evitar que o gado estragasse o quê? As plantações de cana-de-açúcar. E isso mesmo, eles pisoteavam a cana-de-açúcar, comiam também. Assim, a criação deslocou-se para o interior brasileiro.
ouro e o gado novamente, para vocês poderem entenderem por que esse gado chegou no centro-oeste, no centro do nosso país, tá? Olha lá. A busca pelos metais preciosos, como nós já sabemos, facilitou a entrada do gado em São Paulo, Goiás e Bahia, esses gados estavam vindo lá das regiões missioneiras no Rio Grande do Sul. Exemplo, como eram próximas e que estiveram as histórias do ouro e da criação do gado, como elas se interligam, né? A história do o gado no Brasil Central. Foi desse modo que, aos pouquinhos, né, a criação dos bovinos foi se alastrando extensivamente para as áreas do interior, incluindo Minas Gerais, Goiás, Piauí e Maranhão. Eles precisavam desse gado. Então, claro, quem tinha possibilidades, não, vamos também ter criações de gado aqui, para não ficar totalmente dependente do gado que vem do sul. Brasil Central, vamos estudar um pouquinho do nosso Brasil Central. O Brasil Central foi povoado de modo geral por migrantes. Preste atenção, o que são migrantes? São colonos, é a população que sai de um estado para outro no mesmo país, como bandeirantes paulistas e os viajantes nordestinos. Isso explica a origem do gado no nosso Brasil Central e sustenta hipóteses sobre a composição genética de rebanhos e raças locais até a data de hoje. Então, atividade mineradora, vamos entender, com a expansão, com o crescimento da atividade mineradora em áreas pertencentes aos estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Mato Grosso, no Mato Grosso tinha muito ouro também. Nós falamos bastante de Minas, mas lá no Mato Grosso, a economia principal começou com a mineração, depois é que veio o gado. Aí que apareceu, né, o peão, o pantaneiro, né? Olha só. Houve deslocamento de populações, claro, né? Descobriram que tinha ouro, é óbvio que muita gente foi para lá. Que formaram então o mercado consumidor. Eles precisavam de carne, de leite e de couro. Agora chegamos ao nosso Nordeste. Vamos lá. As fazendas continuavam a crescer, a se expandir, atingindo os estados do Maranhão e Ceará. Desta forma, a ocupação do nosso Nordeste se completou. No século XVIII, o sertão nordestino alcançou o seu apogeu no desenvolvimento pecuário, abastecendo os grandes centros populosos, desde Maranhão até a Bahia. No entanto, a produção foi seriamente prejudicada pela escassez de água na região. Infelizmente, no nosso Nordeste, a água ainda é um probleminha, chove pouco, não é? Pecuária, vamos ver lá no Nordeste ainda. Entre os fatores que levaram à introdução e à expansão, o crescimento do gado bovino no Nordeste, o que se destaca? Vamos ver? Relevo sem barreiras na região, facilitando o deslocamento do gado. O gado que tem que subir e descer morro fica fraquinho, não engorda tanto, não fica bonito, robusto, então lá eles tinham essa facilidade. Abundância de pastagens naturais. Claro, né? Quanto mais comida de qualidade, pastagem de qualidade, melhor. Depósito de salgema, importantes para a alimentação de gado. Vocês sabiam que o gado come sal? Disponibilidade de água do Rio São Francisco. É óbvio que eles iam ter as suas criações sempre perto de um rio. E galera, o Rio São Francisco é lindo, é enorme, é maravilhoso. Olha a abundância de água doce que nós temos no nosso país e lá também. Exigência de reduzidos investimentos para a composição do custeio dos rebanhos. Era muito mais barato ter um rebanho do que um engenho de cana-de-açúcar. Mercado consumidor garantido. Engenhos tanto para couro como para carne também. Então, claro que era garantido. O engenho precisava do boi para tração, precisava do boi para transporte, o carro de boi que nós conversamos. Precisava do boi para alimento, a carne seca, o charque, e além de tudo, nada se desperdiçava no boi, até o couro que virava vestimento. Então, era investimento garantido, você não perdia. E nem passava fome, né, galera?
Então vamos lá, vamos para uma atividade? Copie com muita calma e responda em seu caderno. Cite 3, eu só quero 3, tá? Fatores que contribuíram para a introdução e a expansão do gado bovino no Nordeste. Com muita calma, capricho. Vamos lá, pega o seu caderninho, escreva com calma, pense. E eu só quero 3 das características que a professora acabou de explicar para vocês. Combinado? Eu vou ali e já volto e venho corrigir com vocês. Olá, galera! Vocês deram um oi para o Luiz? O nosso amigo que veio conversar com os meus queridos alunos surdos. É ele hoje que está aqui com a professora. Então vamos lá? Vamos para a correção? Vem com a prof. Olha lá, com muita calma. Vamos ler com calma e prestar atenção. Então, quais são os 3 fatores que a professora pediu? Relevo sem barreiras, que facilitava o deslocamento do gado, né? O gado não precisava subir e descer morros. Abundância de pastagens naturais e disponibilidade de água do nosso maravilhoso Rio São Francisco. A importância do gado. Por que o gado era tão importante para a colônia? Olha lá, tração, força, transporte, não existia o caminhão. Quem era o caminhão? O carro de boi. E precisava do boi, é óbvio, né? Uso na alimentação, na vestimenta, a carne, o leite e seus derivados, o couro. Tem uma expressão que diz que a colonização segue a pata do boi, porque quanto mais a economia crescia com a criação do gado, mais a colônia se fortalecia. Criação extensiva, sesmaria, o latifúndio, sesmaria, fazenda grande, o latifúndio, o fazendeiro. O que acontecia? Economicamente,
a colônia crescia, então começava a surgir uma sociedade economicamente mais forte. Feiras de gado, existiam as feiras, né? Então, Oeiras, Sorocaba, Feira de Santana, na Bahia, e sertões de fora e sertões de dentro. Opa, Pernambuco e Bahia, mas esses a gente não conhece. Como que eram essas feiras? Olha só, para vocês entenderem o mapa dos sertões. Então, tudo que se fala do Nordeste, quando eles tinham que adentrar o interior do nosso território, da colônia, eles chamavam de sertões, tá? Então, olha, os sertões de dentro, que é o que estão de vermelho, é onde existiam as feiras, porque eles comercializavam este gado. E eles comercializavam também a carne, o couro. E olha, os sertões de fora, que daí seria mais o litoral aqui, tá? Mas nessa parte em preto, para vocês terem ideia como era o mapa dessas feiras nessa época. A civilização do couro, vamos entender por quê, professora? A economia, né, digamos assim que nós se tornamos um pouco mais independentes do açúcar, porque antes era só um engenho de açúcar, tinha extração do pau-brasil lá no comecinho, que não sobrou nada para nós, né, foi tudo lá para a Europa. E daí os engenhos de cana-de-açúcar, mas aí a economia dependia só disso. O que aconteceu com o gado e o couro, nós começamos a ter outra opção, classes abastadas. Então, você era dono de uma criação, era um estancieiro, como se diz no Rio Grande do Sul, opa, então você era da alta sociedade, você tinha status dentro da hierarquia da sociedade, né? Isolacionismo, menor presença do Estado. Digamos assim que o Estado não conseguia controlar com muita veemência como a mineração, o que acontecia com a mineração. Tá? O vaqueiro, olha só, lembra do gaúcho, do gaúcho? Aqui no Nordeste é o vaqueiro, mão de obra livre, vida simples, né? Casa de telha inferior à casa grande. A vida deles era mais simples, claro, não se comparava a casa grande ao dono da criação, porém eles tinham uma certa liberdade, era trabalho, era uma profissão. Então, quer dizer, eles saíam de um lugar, um migrante que passava fome ou que não tinha trabalho no engenho de açúcar e vinha trabalhar com o gado, daí ele se tornava profissional disso. Era o vaqueiro, era o que ia lá laçar o boi lá no meio da mata. O boi selvagem é o que trabalhava nos costumes, né, dentro das estâncias dos charques. Então, aquilo virou uma profissão familiar, inclusive. E a miscigenação, claro, né, não tem como, existiam os índios no começo. Quem que conhecia o gado? Quem que sabia onde o gado estava? Os índios. Então, claro, é uma profissão para eles. Eles deixavam de ser, eles não conseguiam, não precisavam ser escravizados, eles se tornaram livres para poder trabalhar como vaqueiros. Era uma profissão, os brancos e os negros. A herança da nossa sociedade pastoril. Vamos lá. O uso do couro como matéria-prima para vestimenta e artefatos, né? Olha, por exemplo, a professora trouxe isso daqui, ó. Isso se chama vincha, né? Ó, é uma tira de couro que pode ser utilizado em muitas coisas. Por exemplo, os índios, os tropeiros usavam na cabeça para segurar o cabelo para o trabalho manual, era usado como para atrelar o cavalo, né, ou a atrelar o boi, né, era usado no laço, era usado nos chicotes, né, também. Então, esse couro trançado era usado em quase tudo para fazer também objetos para que você pudesse depositar alguma coisa ou guardar algo, entendeu? O couro, e ele era muito resistente, né? Então, olha que bacana. O que mais? Vaquejada. Ainda existe a vaquejada até hoje, que é a pega do boi do mato, né? O boi se tornou selvagem, então tinha que ir lá buscar o bichinho, né? Que não era fácil. Solidariedade, o sertanejo, sempre o vaqueiro solidário um ao outro, ajudando sempre, uma família ajudando a outra, ensinando a sua profissão para o próximo. O folclore, o Bumba Meu Boi lindo que nós vimos no começo dessa aula, o canto em forma de aboio. Tenho certeza que vocês não sabiam o que é.
Vocês sabem o que é o aboio? Vou explicar. Olha só, é um canto típico da região do Nordeste do Brasil, que consiste em um canto sem palavras, cantado pelos vaqueiros quando conduzem o gado pelas pastagens ou para o curral. É um canto como se fosse um assovio, só que é muito harmônico, sabe? É bonito de se ouvir, você ouve lá longe. Muitas vezes é um canto melancólico, porque o vaqueiro sabe que está levando o gado para o abate. Então, ele se entristece também pelo animal. É muito bonito de se ouvir. Vamos para um quiz? Vamos lá? Olha lá, a sociedade pastoril deixou algumas heranças, tanto sociais como culturais, para a nossa sociedade. Entre elas podemos citar festa junina, cavalhadas, bumba meu boi ou marejada. Vamos lá? Vocês prestaram atenção na minha aula, eu tenho certeza, porque o 7º ano é inteligentíssimo. Então faz assim, a professora daqui a pouco volta e corrige e explica essa questão para vocês. Combinado? Até lá! Então, galera, vamos corrigir? Vamos lá? Qual é a resposta certa? Deixa eu ouvir, peraí. Vamos ver. Isso, vocês estão afiados, hein, 7º ano? Olha lá. Bumba, meu boi, parabéns. Então, o que nós aprendemos nesta nossa aula? O papel da criação do gado no cenário da economia colonial. Forma como ocorreu a expansão do gado nesse território, no nosso território colonial. E a herança cultural da sociedade pastoril, né? O que ele nos deixou de herança. Galera, que aula gostosa! Como é bom a gente saber e estudar história, saber como tudo aconteceu, como tudo veio vindo, para a gente poder entender desde economia, desde história, como que a nossa linguagem se fez, o porquê e para quê, não é verdade? Por isso é muito bom prestar atenção na aula de história. E outra coisa, lembra lá que a professora no começo falou de algumas outras festividades? Então, nós temos também o Boi Mamão, que acontece em Santa Catarina, é uma festa lindíssima, e uma festa que eu tenho certeza que vocês conhecem. Já ouviram falar do Caprichoso e do Garantido, do Bumbódromo? Lá em Parintins, é um festival riquíssimo, também herança da nossa sociedade pastoril. Combinado, galerinha? Eu espero vocês sem falta para a nossa próxima aula. Assunto novo, hein? Não percam! Até lá!